Amém. Daniela, obrigada. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja o teu santo nome. Que tu possa, Pai, através da tua palavra, do teu Santo Espírito, Pai, a sua vida de cada uma dessas crianças, Senhor, e levá-las para a adoração e continuar atrás, em nome de Jesus. Abençoa tudo aqui presente também, Senhor, que a tua palavra seja manifestada cada vez mais, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Amém. Não vamos entrar nesse mérito agora. Peraí, deixa eu só dizer uma coisa.
R$250. Se vocês desistirem, eu não vou desistir. Eu vou. Agora, prego um aviso. Não me convidem mais para acampamento, porque eu não me meto mais nisso. Estou avisando para você. Se você, no próximo ano, ou mesmo na Semana Santa, resolver fazer um acampamento, você que vai cuidar de tudo, eu vou ser apenas participante. Não me ponham mais como coordenador desse tipo de evento, porque o pastor de vocês não vai. Não vou mais. Tá? Eu tenho outras, sem número de ocupações e preocupações. Não vou mais entrar nessa. Vocês, por favor, vejam, avaliem, porque nós só vamos porque a igreja disse que ia participar. Perguntei se vocês queriam participar. Vocês disseram que sim. Mandei prevenir quanto ao custo. Pedi até que vocês fossem resguardando alguma reserva para que fizesse uso no dia de contribuir para o acampamento. Eu acredito que se nós não nos prevenirmos, nem é Cristo nós veremos. Então, quinta-feira, você está indeciso? Não sei, pastor, não tem dinheiro, venha para a gente conversar. Agora, se você não der nem a mínima, a gente pode fazer o juízo que quiser. Amém? Vai dizer amém muito fraco. Vamos lá então. Amados, nós estamos às sexta-feira, já faz algum tempo, trabalhando doutrinariamente o livro de Apocalipse, a revelação das últimas coisas. E normalmente o culto de doutrina está sempre bem transbordante de presença. Mas sexta-feira foi muito pouco. A presença foi muito linda. E eu fui intimado, até por vocês mesmos, que eu trouxesse novamente a pertinência do estudo. Nós vamos trabalhar hoje. E eu acho, eu creio que não tem que achar nada, tem que crer, eu creio que é propósito de Deus. Amém. E nós temos muitas pessoas que não estavam na sexta-feira, e isso é uma advertência não minha, mas da palavra de Deus. Então eu vou ler os versículos, vamos trabalhar só 8 versículos, tá? João, Apocalipse melhor, capítulo 19, nós vamos até o versículo de número 8. Então abra a sua Bíblia, não vamos acompanhar no telão, vamos aqui mesmo, na Bíblia. Eu vou ler, vocês acompanham aqui na Bíblia de vocês. Apocalipse 19, do 1 até o 8. Nós estamos falando aqui da segunda vinda de Cristo. Tá? A Bíblia está falando sobre isso. Todos encontraram, amém? Apocalipse, capítulo 19. Então preste atenção, por favor. Acompanhe aí na sua Bíblia. E depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o céu. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu a voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia!
pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Você pode dizer amém para a palavra? Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu sou muito suscetível à palavra de Deus. Não sou perfeito, mas eu luto para subsistir no Senhor. Graças a Deus eu tenho alcançado a misericórdia de Deus, e ela se derrama sobre todos os homens, todos os dias, e como a própria Bíblia canta, ela se renova a cada momento. E eu sou alvo, junto com você, das misericórdias de Deus. Eu obrigado. E eu encontrei, na pesquisa que eu sempre faço, fico compilando dados. Evidentemente, esses dados têm que ter subsídio e ter base para realmente serem apoiados pela palavra de Deus. Senão não me interessa, e muito menos interessa a Deus. E eu, na compilação de livros que eu faço, algumas fontes que eu consulto, eu encontrei algumas verdades. Eu até comentava agora há pouco que durante esses 20 anos, nós completamos agora, na semana passada, dias 26, 27 e 28 de janeiro, nós completamos 20 anos de tentativa de seguir a justiça. Eu e minha esposa, debaixo da poderosa mão de Deus, a minha casa está sendo alcançada plenamente pelo Senhor. E eu vou começar a conversar com vocês a partir desses comentários que eu compilei, claro, e também alguma coisa que o Senhor me revelou. Quando o primeiro versículo fala de uma que ouviu no céu a voz de uma grande multidão, aqui é aquela que a Bíblia relata em Apocalipse 7:9 que não se podia cortar. A Bíblia traz uma expressão maravilhosa sobre essa grande multidão, comparada a um grande volume de águas, ou ouvir muitas águas. E a Bíblia fala que era uma multidão tão grande que não podia se contar, e que chamou a atenção até do apóstolo. Quem são esses? E a voz do anjo respondeu que foram aqueles que tiveram que as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Isso é mencionado no capítulo 7, versículo 9 do livro do Apocalipse. Quando fala a referência à salvação, também está logo a seguir no versículo 10 do capítulo 7, e a subsequente referência aos 24 anciãos e às 4 criaturas, parece apoiar esse entendimento. No entanto, alguns estudiosos defendem ou entendem que a grande multidão aqui é composta por anjos. Oh, meu Deus! Anjos são que? Seres celestiais que estão a mercê do serviço de Deus no céu. São eles que assistem a Deus. E eu me apoio da palavra de Deus no próprio livro do Apocalipse, que diz que nós seremos o quê? Os futuros servos de Deus. Em outra passagem do livro do Apocalipse, nós vemos também que essa multidão de anjos são compostos por alguns santos do Senhor que já estão no céu. Lembrem-se que essa visão de João aqui é um acontecimento das últimas coisas. Está dizendo que tudo isso vai acontecer, e ele chama de bem-aventurado quem crê nas palavras deste livro. É bem-aventurado. Então, eu creio que há uma composição mista, podemos assim dizer, no
de que os santos do Senhor também participam dessa grande multidão. Porque quando Jesus vier dos céus, ele vem na companhia de quem? Dos seus santos. E quando fala santos, nós entendemos que são aqueles que são salvos do Senhor. Amém? Amém. Entendido assim? Olha, esses alguns estudiosos, que quase sempre se complicam, né? Eles procuram muitas coisas, e eu continuo me contentando com a expressão de Davi no Salmo 130, quando ele diz que não anda à procura de grandes coisas, nem demasiadamente grandes. Ele é como uma criança desmamada que se atenta no seu tamanho. Assim sou eu, ele diz, para contigo, ó Senhor. Assim devemos ser todos nós para com Deus. Tá? Quem anda à procura de grandes coisas pode encontrar coisas pequenas, mas significantes. Tá? Aleluia representa a palavra hebraica que significa louve ao Senhor. Engraçado que aqui é um forte chamado, uma forte ordem para que louvemos a Deus. Essa palavra é bem conhecida no Antigo Testamento pelo seu uso frequente, principalmente nos livros dos Salmos. No capítulo 150, 1 e 6, está lá expressamente convidando a todo ser que tem fôlego, o quê? Louve ao Senhor. Aleluia? Glórias a Deus. E também a transliteração grega dessa palavra aparece no Novo Testamento apenas em Apocalipse 19, 1, 3, 4, 5, 4, 6, como nós vimos. Ou seja, a transliteração é a retirada do idioma grego para o outro idioma hebraico, ou a vice-versa. Então, quando o Novo Testamento foi traduzido do aramaico para o grego, essa palavra foi levada. Aleluia. Louve ao Senhor. É a expressão máxima do louvor de Deus. Por isso, que quando nós dizemos aleluias, eu costumo dizer aleluias, aprendi aleluias e vai ficar aleluias, porque são muitos louvores para Deus. Eu convido você a louvar a Deus. Aleluia! Aleluia! Deus provou que a sua palavra é verdadeira. A palavra é verdadeira. Isso está literalmente ligado ao juízo dele sobre quem? Sobre a grande prostituta, a mãe de todas as meretrizes, que corrompeu todos os seres da terra. Vejam só a capacidade de Babilônia em trazer para o seu seio, para o âmago da sua prostituição, todos os seres da terra. E aí o que é que Deus fez? Derramou sobre ela o seu juízo eternamente, que a fumaça dela será vista eternamente. Ou seja, a fumaça da sua destruição, porque ela foi destruída com fogo. E resplandeceu a destruição dela por causa dos justos juízos de Deus, que são verdadeiros também. Tá? Deus provou isso. Todos os cristãos são servos de Deus. Amém? Amém. Por isso são todos aqui intimados a louvar o Senhor. Se você é servo de Deus, você deve louvores a Deus. Mas alguns desses servos morreram como mártires. Ou seja, martirizados foram tanto na história pós o advento da igreja primitiva, que praticamente todos os apóstolos foram o quê? Literalmente assassinados, dizimados, enforcados, esquartejados, mergulhados em barris com óleo ardente, crucificados, devorados por leões, e assim foram todos martirizados. Mas também há um grande mártir, os grandes mártires da tribulação, cujo sangue clama pelo vingador de todos, que é o Senhor Deus. Então esses mártires estão lá também, para que seja configurado o juízo de Deus sobre a grande meretriz. Alguns desses mártires, eles todos nós podemos aguardar ansiosamente para servir ao Altíssimo para sempre. Ou seja, quem serve a Deus nesse exato momento? Os seus anjos poderosos e literalmente obedientes à sua palavra. Ele não questiona, ou eles não questionam como eu e você. Será que essa palavra foi para mim? Será que essa palavra não foi para o meu irmão? Será que essa palavra cabe no meu
essa carapuça cabe na minha cabeça? Os anjos não discutem ordens. Aliás, segundo o princípio militar, ordens não são para serem o quê? Discutidas. Simplesmente para serem o quê? Cumpridas. E quem está dando ordem? Aquele que pode dar. Não tem um dito popular que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo? Quem está dando a ordem para louvar a Deus é o próprio Deus. Pois ele é digno de todo louvor, como nós mesmos. Ele é digno de todo louvor, de todo poder, de toda honra e de toda a glória. Porque ele é Deus. Amém? Então isso é uma imperatividade. É uma ordenança do próprio Deus. Tá? Seguindo. No verso 3, nós recebemos a segunda ordem. Segunda veio do céu, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, ou seja, a queima da iniquidade da Babilônia, a queima da sua prostituição, a queima das suas abominações a Deus. Para vocês terem uma ideia, no capítulo 18 fala que os mercadores choravam, mas à distância, contemplando a destruição da Babilônia. E como nós vimos no estudo anterior, quando em referência ao capítulo 18, eles choravam não com peninha da Babilônia, mas porque estavam perdendo o seu maior cliente. Porque tudo Babilônia comprava: madeira, perfume, incenso, ouro, prata, e aí tecido, púrpura, linho, tudo, pedras preciosas, tudo Babilônia comprava. Por quê? Era o reino mais poderoso da face da terra e todos os mercadores corriam para lá. No meu segmento, que é um segmento farmacêutico, de medicamentos, nós temos um cliente que todo mundo quer vender para ele. A Rede Alimentos. São mais de 1000 lojas do Brasil, então abrimos concessões especiais para ela. Por quê? Ela representa o maior volume de compras em todos os laboratórios que vendem para ela. Então todo mundo choraria a morte desse cliente, não por causa da sua justiça, mas porque eles estavam perdendo uma fonte dos seus rendimentos. Não tinham mais como escoar os seus produtos. Então os mercadores, que da qual Babilônia era cliente, choravam, lastimavam, mas à distância, com medo de não se contaminarem com as abominações da Babilônia que estava sendo destruída. Deus é louvado, porque a evidência do justo juízo sobre a Babilônia permanecerá para sempre. Ela jamais será restaurada. Ao contrário do pecador, como eu e você, que fomos restaurados literalmente pelo sangue do Cordeiro. Nós temos, ainda há tempo de você ser restaurado, meu irmão. Jesus esperou por mim 50 anos na minha vida. Eu fui Babilônia durante 50 anos. Mas ele disse que não apagava, ele não apaga o quê? A cama que fomenta. Não é unção tirada do meio do fogo, dizia Satanás, ou os sacerdotes que acusavam Zacarias, o sumo sacerdote, de que ele era unção tirada do meio do fogo, que unção não servia para nada. Mas aí Deus sopra. Deus está soprando sobre você, meu irmão. Está soprando sobre você o hálito da vida. A vida de Cristo Jesus. Eu disse para você que eu trabalharia apoiado também no capítulo 3 do Evangelho de Jesus que João escreveu. E eu vou abrir aqui para a gente apoiar-se nele, porque eu quero fazer alusão direta a isso aqui, numa exortação a você, igreja do Senhor. Você aceita? Amém! Quem vai exortar você sou eu? A palavra. No versículo 17 de João 3 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para o quê? Para que não o condenasse, mas para o quê? Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele cresce não morresse, mas vivesse o quê? Eternamente. Olha que beleza, hein? Coisa linda de se ouvir, né? Jesus é bom.
Jesus é excelente, Jesus é misericordioso, Jesus é amor, não é verdade? Mas é justiça também. É justiça também. E ele não veio para condenar aquilo que o Pai ama. O Pai não amou o mundo que foi capaz de dar o seu filho. Como é que Jesus veio para condenar? Ele diz: eu não condeno. Quem condena quem é? É a palavra de Deus. Aquilo, a palavra que eu falo, é essa que condena, e não eu. Então não sou eu que exorto você, é a palavra de Deus. E ele tem mais: ora, se o mundo cresce no Filho de Deus, o que é que aconteceria com o mundo? Vocês lembram que a primeira pergunta que eu lhes dirigi foi a saber de você qual era a sua perspectiva do mundo, como é que você enxergava o mundo, como é que você enxergava as obras do mundo? Lembra? Por quê? Porque se o mundo nele cresce, o mundo era a melhor coisa do mundo para viver no mundo. Mas infelizmente, nós vivemos no mundo, mas não nos pertencemos ao mundo. Por quê? O Senhor nos tirou do reino da treva e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Glória a E por que Deus fez isso? A resposta é simples. Por causa do seu muito amor, com o qual Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ao contrário de mim e você, que escolhemos o melhor para amar, Deus escolheu o pior, que era eu. Você escolhe o melhor para amar. Você quer amar uma mulher bonita, bem feita, perfumada, né, bem arrumada, né? É assim que você quer amar? Você quer escolher um cara barriga de tanquinho, né? Saradinho, né? Bem apessoado, se possível com uma boa grana no bolso. Mas olha, se fosse assim, meu irmão, eu estaria frito. Deus não levantou meu cadastro no Serasa, não foi consultar SPC, não foi consultar meu CPF, não levantou minha ficha criminal. Deus disse simplesmente: tu vais nascer de novo da alma e do Espírito, senão não vai ver o reino de Deus. Me chamou das trevas para a luz. Por quê? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Alguém esconde essa palavra porque tem medo de falar. Tem medo de... Não, fala assim, não, pastor, senão tira o crente da igreja. Sabe quem que tira o crente da igreja? Ele mesmo, porque se rende aos caprichos e aos desmandos de Satanás. Mas aquele que se rende a Deus, acata a palavra, Senhor, como aquele homem. O judeu, o cobrador de imposto, sabia que estava pecando, que tinha pecado contra Deus. Ao contrário, do fala dizendo: eu estou aqui, Senhor Jeová, eu te dou dízimo daquilo, te dou dízimo daquilo outro. E o homem, escorado na coluna do templo, sem ter coragem de nem se aproximar do trono, do altar de Deus, e dizia: Senhor, ser propício a mim, pecador. Faça como Davi. Não esconda as suas culpas. Não esconda as suas obras debaixo do tapete. Olha aqui. Porquanto quem crê no nome do unigênito Filho de Deus é salvo. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você sabe por que ninguém bota assim: rede de esgoto, deputado falando de tal? Já viu? Rede de esgoto, deputado falando de tal, tem? Mas tem praça falando de tal, não tem? Sabe por que eles não querem nominar obras que estão escondidas? Porque ninguém vê. Da mesma forma que eles não querem nominar as suas obras más, ou as suas obras subterrâneas, também elas escondiam as suas obras, porque elas eram trevas, e quando a luz chega, dissipa toda a treva. E aí,
Lembre-se de uma coisa: más obras das trevas, não são só aquelas que você entende por adultério, por roubo, por fraude, por homicídio. Toda obra que não edifica a vida do irmão é obra da treva. Tudo aquilo que você faz para derrubar o seu irmão, você condena o seu irmão, você está utilizando e fazendo uso de obras da trevas. E você não sabe quanto significado das obras de justiça temos nós como igreja. Daqui a pouco eu falo. Você vai entender por que nós temos que praticar obras à luz. Sabe por quê? Porque nós somos luzeiros do mundo. O Senhor não nos chamou para sermos cauda, mas para sermos cabeça. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de intrepidez, para que nós fôssemos ousados e intrépidos quando fôssemos falar do Evangelho, quando devemos falar. Por isso eu não tenho medo de dizer que se você for apanhado em uma obra da treva, você está entrevado até a raiz do cabelo. Se você for apanhado agora, praticando qualquer ato de injustiça, é assim que você vai. É assim que você vai lá para o céu. Primeiro você vai para o céu da terra. No dia que você não ouvir a voz do Senhor, a toque da trombeta, você será levantado de onde você estiver. E a obra que está nas suas mãos é que vão ser apresentadas a Deus. Se nós formos apanhados, nós sabemos o dia do Senhor, a significância da segunda volta de Jesus tem implicação tanto pessoal como coletivo, universal. É preciso que nós entendamos que a volta do Senhor tem um plano pessoal, coletivo e universal. A qualquer momento nós podemos ser chamados. E aquilo que nós temos é o que nós vamos levar para Deus. Que tipo de vida nós estamos levando? Que tipo de obras estamos praticando? Onde estamos nós? Estamos nas trevas ou na luz? Onde estamos como o mundo? Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz e não vem para a luz porque as suas obras, para que as suas obras não sejam o quê? Reprovadas. E era assim que eu era, irmãos. Era assim que eu escondia. Mas um dia, uma luz intensa dissipou toda a treva que havia ao meu redor. As trevas que tinha em volta de mim eram tão grandes que a luz não me alcançava. Mas um dia a graça do Senhor se revelou para nós. E dissipou toda a treva. E eu fui banhado, fui encharcado no sangue. As águas purificadoras, esse rio de água viva, que nasce lá no trono de Deus, que leva a vida do próprio Deus, me inundou, me afogou, e me fez levantar uma nova criatura para o louvor da glória de Deus. Deus me salvou, não foi para a minha mulher, não foi para os meus filhos, Deus me salvou para ele. Agora, as benesses da sua salvação trazem benefícios para a minha mulher e para os meus filhos. Mas Deus salva para ele, para regimentar uma pessoa. Deus primeiro santifica para regimentar, para servir das suas hostes militares, porque na verdade nós somos o quê? Soldados do grande exército do Senhor. Amém? Preste continência a esse Deus. Aleluia! Louvo o nome dele! Louvo esse general que crê! Quando a gente volta aqui para o livro do Apocalipse, por isso que eu peço que você deixe a Bíblia aberta, no versículo 4, diz: os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se. Epa! Minhas dobradiças já estão assim meio enferrujadas, mas aqui por lá eu ouso me prostrar diante de Deus. Mas o meu ato prostrado diante de Deus pode não ter significado algum se o meu coração não estiver no chão. Muitas vezes eu estou dobrado os meus joelhos, mas a minha cerveja está dura, o meu coração não está junto. E esse ato de prostrar-se ao chão, esses 24 anciãos eram líderes grandes na obra do
o Senhor, mas eles se renderam diante de Deus. Eles se prostraram. Você sabe qual era o grande mérito de Abraão? Era prostrar-se diante de Deus todas as vezes. Era joelho e cara no barro. Quantas vezes, quanto tempo faz que você não se prostra para esse Deus? Quanto tempo faz que você não diz assim: Senhor, hoje eu quero me dobrar os joelhos para ti, me ajuda? Quantas vezes você deixou de fazer isso? E aqui já estavam no céu, estavam se comportando como anjos, prostrados e adorando a Deus. E ele diz mais: que se acha sentado no trono dizendo amém, aleluia. Olha o amém e o aleluia de novo. Aleluia, louvores a Deus. E amém, 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 amém. Os 24 anciãos e os 4 animais, ou criaturas viventes, eles adoraram a Deus de forma literal, disputa singular do melhor, com fidelidade. É a questão maior. Quando nós nos fidelizamos a Deus, até faço uma alusão: quem tem cartão de crédito? Eu tenho. Quem tem mais cartão de crédito? Aí você não quer sempre saber quantos pontos você fiel, né? A fidelização do cartão, né? Quantos pontos acumulados você tem? Você briga por eles, né? Quantos pontos de fidelização você tem com Deus? Você só quer o crédito, né? Você quer igual, quer fazer do seu um caixa eletrônico. Deus, eu te louvo, eu te salvo, salva a minha conta. Vai embora. Quando cega, Senhor, eis-me aqui. Vamos. E a sua fidelização ao serviço. Qual é a melhor maneira de sermos fiéis a Deus? Porque isso tem uma implicação tremenda. Tem uma implicação tremenda para a salvação. Se formos fiéis até o fim, o que acontecerá? Receberemos a coroa da vida. E olha o que é que Paulo diz. Paulo diz assim: rapaz, eu já estou em libação. Já cumpri a carreira, guardei a fé. Eu sei que em breve eu deixarei esse tabernáculo, mas eu vou em busca da coroa que está nas mãos de Jesus, não só para mim, mas para todo aquele que ama o dia da sua vinda. Se você ama o dia da vinda do Senhor, você não vai fazer como aquele devedor. Se for para mim, surdo. Tem gente que quando o telefone toca, se for 011, é cobrança, não atende. Se for prefeito 011, não atende nem por reza brava. Porque é cobrança. Não tem parente em São Paulo, não tem parente no 061, que é Brasília, nem Dilma é sua parente. Dona dele, mas você diz que não atende. No dia que Jesus volta, onde é que vamos estar nós? Presta atenção aí, irmão. Amar, adorar e ser fiel a Deus está no Apocalipse 4, 2, 11. Olha só o que é que isso repercute. Apocalipse capítulo 4, versículos do 2 ao 11. Uma leitura rápida. Capítulo 4, versículos do 2 ao 11. Diz o quê? Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu o trono. E no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Coroas de ouro. Sabe o que é isso?
fidelização ao cartão de crédito chamado Jesus. Diz mais. E do trono saiu o quê? Continua. Vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E havia o quê? Adiante do trono, como queimar de vidro semelhante a cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Eram as 4 criaturas viventes. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo semelhante ao lobrinho. O terceiro tem um rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à água quando está voando. E os 4 animais tinham? Os 4 seres viventes têm cada um deles, respectivamente, 6 asas. Eles estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo. Nem de dia e nem de noite. Você quer ir para o céu? Aleluia! Oh, pera. Você quer ir para o céu? Aleluia! Glória a Deus! Cuidado! O negócio lá é de dia e de noite. E você que dorme só um pouquinho mais, que é preguiçoso, vai ter chance. Olha aí pro teu irmão. Olha aí, Cecília. Gabriel. Olha aí pra Cecília, que ela está na ponta aqui. Está falando de capítulo de noite? Misericórdia. Lá o galo canta eternamente, viu? Só canta meia-noite. Continuando, só até agora o 9. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do Você sabe o que são as coroas? Peraí. Sabe o que são as coroas? Os dons, os galardões, as obras. Aleluia! A sua coroa é de ouro ou é de xing-ling? É xing-ling, foi comprada na GR, não é grife não, é Guilherme Rocha. Estou lá no BP, Beco da Poeira. Depositaram as suas coroas de ouro aos pés do que estava assentado no trono, os 24 anciãos. Chegaram e disseram: você está aqui. Tudo que recebemos de ti, te trouxemos de volta. São os nossos dons, nossas obras, porque as nossas obras nos acompanharão. Sejam boas, sejam más. Então, se elas vão nos acompanhar, você que está aqui em treinamento, porque nós estamos em treinamento, né? Devemos levar em consideração que aprimorar a nossa aplicação não é apenas um conselho, é uma necessidade. Como eu disse, vou repetir: quem precisa de salvação, quem é? Somos nós. Jesus não precisa. Ele é salvação. Só para terminar, digno é o quê? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória. Presta atenção: a glória, e a honra, o poder, porque o quê? Tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Porque você e eu. Eu desafio até bater no pau. Então faz obra de justiça para Deus. Não vai nessa. Não, meu irmão, Deus não. Isso é coisa normal, isso é do homem. O homem caía do homem e levantar de Deus. É mentira do diabo.
Bíblia não tem escrito isso em lugar nenhum. A Bíblia diz que o Senhor estende a mão e levantará todos os prostrados. 7 vezes cai o justo, 7 vezes o Senhor levantará o justo. Glória a Deus. Mas mesmo depois do terceiro aleluia, deu-se ênfase ao fato de que Jesus é merecedor de nada mais, nada menos do que do louvor eterno. Só isso. Louvem todos os céus, louvem os ventos, os mares, os grandes, os pequenos, os animais. Como é aquela canção da harpa que diz? Todos louvemos, Grande Salvador e Redentor, todos louvemos, Reino dominador. se não me falha a memória, eu sou 24. Adorar o Rei do Universo. Então veio a mesma depois do terceiro aleluia, lá no céu, ainda veio a ordem. Louve ao Senhor. Deus se ênfase ao fato que Ele é merecedor do louvor eterno. Todos os servos do Senhor, de qualquer nível ou posição, tanto grandes como pequenos, são incluídos no convite para louvá-lo, pois o convite parte de onde? Da sede, diretamente da matriz, onde está o trono de Deus, onde Ele está assentado, e os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes prostradas diante dele. E você? E a sua noiva se prostra e declara. Está vendo? Quem é que não foi assim? Você não perde a oportunidade para expressar o seu louvor. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Versículo 6. Então ouviu a voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como forte trovão, dizendo: Aleluia! De Deus em Cristo Jesus. Vamos admoesta a permanecer em Jesus, para quando encontrarmos estaremos confiantes e não envergonhados da sua vinda. 1 João 2, 28 diz: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não fiquemos confundidos, envergonhados diante dele na sua vida. Até então, João, nessa passagem, exorta os seus leitores a permitir que aquilo que haviam ouvido durante todo o princípio, em termos de ensinamento, habitasse neles. Já que, nessa passagem, ele aconselha a permanecer nele no próprio Cristo. Se permanecermos em Cristo, evitaremos constrangimento por ocasião da sua obra. Somente serão confundidos ou envergonhados, enfrentando essa grande confusão, quando da volta de Cristo, os que não quiserem ou abandonar viver de obediência a Deus. Aí eu faço um desafio para você nessa noite. Simples. Demora demais. Pronto, conversa dentro. Quero dizer para vocês o seguinte: abandone tudo aquilo que você está fazendo, que a sua consciência está lhe falando agora, de que não edifica a sua vida nem a de ninguém. Seja egoísta. Seja egoísta. Nesse sentido, edifica a sua vida. Porque se você tiver sua vida edificada, você será espelho para bem. Agora, se você descambar, é capaz de levar uma multidão de outros. Você pode ser transformado numa pedrinha que desce uma encosta de uma grande montanha e que vai se transformar numa avalanche. Se você veio hoje aqui, foi para ouvir verdades bíblicas. Aqui nós não atendemos caprichos pessoais. A palavra aqui não é dada para seu colo, é dada para o colo da igreja. A carapuça aqui, ela tem um endereço só, a igreja do Senhor. Pois os profetas falavam horizontalmente a todo Israel, anunciando a vontade de Deus. Quando eu quero me dirigir pessoalmente a alguém, nós vamos sentar lá na minha sala e nós vamos conversar. Daqui de cima não sai palavra de desagravo. Tudo
aquilo que nós somos levados a falar está dentro da necessidade, primeiro do profeta e depois da nação de Deus, que é a igreja hoje. Não faço a minha vontade, não farei a sua, mas nós somos convidados para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós tivéssemos as nossas mentes transformadas, a fim de entender e aceitarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós não transformarmos pelo poder da palavra, nós não saberemos aceitar, seremos apenas ouvintes, e o pior ouvinte que tem que é o negligente da palavra de Deus. Quero apenas lhes pregar uma vez, a mim principalmente, ao ouvir a voz do anjo do Senhor, não endureçais os vossos corações. Amém? Glórias a Deus. Aplauda ao Senhor. E não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Não fique ansioso, há tempo para tudo. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Lá no capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, porque ele tem cuidado de nós. Nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, com a adversário das nossas almas, anda ao redor, rugindo como um leão, pronto para ganhar a presa. Antes de encerrar, eu queria chamar aqui o Ricardo e o Lúcio Flávio, porque senão eles vão abortar aqui agora. Então, ansiosos, começar pela CC. Então, ansiosos, sabe que eu tinha esquecido, né? Estou velho, mas não estou doido. Vire-se para a igreja, por favor. Vocês não vão casar, não, viu? Fizeram uma sociedade, mas não é casamental, não. Eles acabaram de constituir uma sociedade comercial. E nós vamos abençoar por quê? Entendemos nós que o Lúcio Flávio e o Ricardo são tementes a Deus. Porque a Bíblia diz que não se associeis com aqueles que se dizem irmão e não são. Porque não existe comunhão da luz com as trevas. Então, entendendo nós que servem ao mesmo Deus, nós podemos orar, consagrando a sociedade comercial deles, na dispensação da graça, da misericórdia e do poder, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no sentido que eles, aleluias, promovam o melhor serviço para os seus clientes, como se estivesse servindo a Deus. Porque a melhor maneira de servir a Deus é servir bem ao nosso semelhante. E eu quero agora, Senhor, no nome da igreja, vamos dizer o seguinte, é a empresa do Ricardo, mais fácil. Amém? Eles estão se prontificando a realizar esse serviço de manutenção de construção, hidráulica, edificações, elétrica, manutenção, restauração, conserto de tudo que quebrar na sua casa. Tá? Então nós queremos abençoar essa sociedade, que ela seja profícua, principalmente no temor a Deus. Está aí a moradora? Amém, está vendo? Então olha, fiquem de pé, por favor, porque nós estamos encerrando. Levante suas mãos na direção daqui, olhem bem para eles. Quando fizerem o orçamento, cuidado com o preço.
Mas assim, eles prometem uma coisa. Primeiro, temir, continuando temor no tremor de Deus. Senhor, eu quero, em teu nome, abençoar as vidas do Ricardo e do Luciflávio, que resolveram associar-se primeiro no Senhor e depois no propósito de manter uma empresa de negócios, no sentido de fazer concertos, realização de projetos, tanto na parte de alvenaria, elétrica, hidráulica, sanitária, em tudo que consiste em reforma ou construção de imóveis. E eu quero pedir a Ti, Senhor, que considere isso como uma dádiva, como uma ação de graça para Ti. E que essa empresa seja profícua, seja bem-aventurada no Teu propósito. E peço a Ti, Senhor, que derrame sobre eles, aleluia, a bênção do negócio. Que Tu esteja nesse negócio com eles. Porque se Tu estiver nesse negócio com eles, não há como perder. E serão, aleluia, bem-aventurados em tudo quanto entender. Se colocarem primeiro no coração a Tua justiça, a Tua vontade. Porque assim eles serão profícuos naquilo que eles entenderem. E nós, como igreja, abençoamos esse empreendimento em nome do Pai, do Filho e do
hoje aqui através da palavra. É um convite a voltarmos à essência da adoração. Só podemos voltar à essência da adoração se nos permitirmos a santificação através da palavra do Senhor. Porque não existe outra forma, nenhum outro método para santificarmos para Deus. Mas o próprio Senhor Jesus, quando orava lá no Getsemane, na oração sacerdotal, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Volte à essência da adoração, quando a essência é Jesus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado ao Filho, muito obrigado, Espírito Santo, por nos permitir cultuar o teu santo e bendito nome nesse santuário e assistido pela tua misericórdia, pela tua graça e pelo poder maravilhoso, sobrenatural do teu Espírito Santo. Levante suas mãos para os céus. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus e todas, eu digo todas, as consolações, os dons do Espírito Santo derrame-se em profusão de graça, de unção sobre a tua vida, sobre a vida do teu irmão. Haja paz lá em Jerusalém, riqueza nos seus muros, ouro nos seus palácios, paz em toda a face da terra. Haja paz aqui na nossa cidade, na nossa nação, e haja paz no teu, no meu, nos nossos corações. E nós que aguardamos ansiosamente a vinda de Jesus, pois cremos que somos sua noiva, e Ele vem nos buscar, podemos dizer: Pai.